Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco Pará. E só lembrando vocês que quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila e slides em PDF, material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, o link está aqui na descrição. E no mais, peço para vocês não esquecerem de deixar o like e desejo a vocês uma excelente aula. Galera, agora a gente vai estudar aqui as diferentes modalidades de garantia que eu tenho no Sistema Financeiro Nacional. O que é uma garantia? Pensa o seguinte, eu tenho uma pessoa aqui que ela vai solicitar um empréstimo em uma instituição financeira no valor de 50 mil reais. E aí a instituição financeira ela vai fazer uma análise aqui do risco da operação, uma análise de crédito. Vai ver qual que é a minha capacidade financeira, o quanto que eu ganho por mês, quais são os ativos que eu tenho no meu patrimônio, vai ver qual que é o meu histórico de crédito também, se eu sou um bom pagador ou não. E pode ser que nesse valor aqui que eu estou pegando emprestado, ela me exige uma garantia. O que seria essa garantia? Caso eu não tenha condições de fazer o pagamento depois que eu assumir essa obrigação, essa garantia ela vai servir para fazer o pagamento do que eu estou devendo à instituição financeira, ou pelo menos, né, para conseguir que a instituição ela consiga recuperar pelo menos uma parte do valor que foi emprestado. E aí eu posso ter duas formas principais de garantia. Eu posso ter uma outra pessoa aqui, que ela vai assinar junto no contrato, né? Ela vai fazer um contrato aqui, aonde ela vai se responsabilizar aqui pelo pagamento da dívida caso eu não faça o pagamento. Ou eu também posso ter como garantia não uma pessoa, mas objetos, bens móveis ou imóveis. Eu posso usar aqui a minha casa como garantia dessa operação. Tá? Então eu estou pegando esse valor de 50 mil reais, mas se eu passar por alguma dificuldade financeira, a instituição financeira aqui ela vai poder executar a minha casa para conseguir reaver os valores, tá? Então, garantia é uma forma que a instituição ela tem de reaver os valores que foram emprestados quando o tomador de recurso ele não conseguir arcar com a sua obrigação. E aí, como eu falei para vocês, tá? Eu tenho duas formas principais de garantia. Aquelas que são garantias pessoais, também chamadas de fidejussórias, e aquelas que são reais, quando eu tenho um bem móvel ou imóvel garantindo a operação. As pessoais eu ainda posso dividir elas em aval e fiança, e aí eu também posso ter o aval bancário e a fiança bancária. E as reais eu posso dividir aqui em penhor, e aí eu tenho diversas modalidades de penhor, alienação fiduciária e hipoteca. A gente vai estudar então em detalhe cada uma dessas modalidades aqui, começando pelo aval, que é uma forma de garantia pessoal ou fidejussória, tá? A garantia do aval é o ato pelo qual terceira pessoa, então uma pessoa, se responsabiliza pela obrigação de um pagamento constante do título de crédito, tá? Então, o aval, primeira característica que eu tenho aqui, é que ele vai ser utilizado em títulos de crédito. Então, se daqui a pouco, né, a pessoa veio aqui, emitiu um cheque, o cheque é um título de crédito, tá? Aonde ela passou esse cheque para uma terceira pessoa no valor de R$ 1.000, por exemplo, ela pode estabelecer uma garantia para esse cheque, porque caso ela não tenha condições de pagar, a pessoa aqui que está garantindo a operação, ela vai pagar. E aí, né, a gente tem uma terceira pessoa aqui, que vai ser o avalista desse cheque, né? Ele vai garantir, ele vai se responsabilizar pelo pagamento constante no título de crédito. Nesse caso aqui, o cheque. Então, a gente pode falar aqui que a gente tem três partes em um aval. Eu tenho o avalista, que está aqui, que é quem presta a garantia no título de crédito. Eu tenho o avalizado, que é a pessoa que recebe a garantia, nesse caso aqui o emissor do cheque, e tenho o credor, que é o beneficiário da dívida, que é a pessoa aqui que recebeu o cheque, e ela tem esse direito então de receber os R$ 1.000 constantes nesse título de crédito aqui. São as três partes, tá? Uma característica importante aqui do aval é a obrigação solidária, tá? Então, no aval não há o chamado benefício de ordem. O que significa isso? Isso quer dizer que, vencido o título de crédito, o credor ele tem a livre opção para executar o avalista antes mesmo do próprio devedor emitente do título de crédito. Ou seja, né, naquela situação lá onde eu emiti o cheque, se eu passou ali
O cheque é uma ordem de pagamento à vista, tá? Então, no momento que a pessoa tentar descontar, se não tiver saldo suficiente, a pessoa já pode cobrar aqui do avalista. Ela não precisa primeiro cobrar do avalizado, ela pode cobrar diretamente o avalista. E se ela tivesse que cobrar primeiro do avalizado para depois cobrar do avalista, aí a gente teria o benefício de ordem, né? O benefício de ordem para o nosso avalista. Primeiro cobraria o avalizado para depois cobrar o avalista. E isso não tem no aval, repetindo, tá? Na fiança, que é uma modalidade de garantia pessoal, existe o benefício de ordem. Primeiro a pessoa ela vai cobrar do afiançado para depois cobrar do fiador. Aqui não. A pessoa, o credor da dívida, pode cobrar tanto um quanto o outro, porque aqui a obrigação é solidária e o avalista ele se responsabiliza da mesma forma que o avalizado a partir do momento que ele presta a garantia do aval, tá? Então, característica, né? Obrigação solidária e não há o benefício de ordem. Mas, se o avalista ele for cobrado, ele tem o chamado direito de regresso. Nesse caso aqui, ele pode ingressar judicialmente para requerer que o devedor realize o ressarcimento de valores para ele, porque ele vai ter que honrar a dívida, né? Ele vai ter que fazer o pagamento, mas depois ele tem o direito de regresso com a pessoa, nesse caso aqui, né? O emitente do cheque. A gente também tem o chamado aval bancário, tá? O aval bancário, qual que é a diferença? É a operação de garantia plena e solidária também, mesma característica, concedida por uma instituição financeira bancária a um cliente, obrigando-se mediante título de crédito. Então é aquela mesma situação, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma pessoa que vem aqui e emite uma nota promissória, que também é um título de crédito. Mas nesse caso aqui, quem vai garantir a operação não é uma pessoa física, é o banco, né, onde ela tem conta. O banco, então, ele vai se tornar solidário dessa dívida aqui que consta na nota promissória. Se a pessoa não fizer o pagamento, o credor dessa dívida vai poder cobrar sem benefício de ordem diretamente o banco. Pode cobrar tanto de um quanto de outro. A diferença aqui é que quem está prestando o aval é um banco, tá? E aí a gente pode colocar aqui as principais características do aval. Primeiro, tá? A aplicação dele é em títulos de crédito. A exemplo de letra de câmbio, nota promissória e cheques, que são títulos de crédito. Eu tenho duas modalidades de aval, tá? O aval em preto, que é chamado de aval pleno, que é quando é indicado quem que é o avalizado. E eu tenho um aval em branco, que é apenas a assinatura no anverso do título e não indica o avalizado, tá? Não tá, por exemplo, lá no cheque, né? Eu não coloco aqui quem que é o meu avalizado, eu apenas presto o aval aqui. Inclusive no cheque, né, se não indicar quem que é o avalizado, considera-se o avalizado o emitente do cheque, porque títulos de crédito eles têm a característica de poderem ser endossados, né, vai poder ficar passando de pessoa para pessoa. E aí, nesse caso, né, se foi prestado o aval e não foi indicado o nome, como é que a pessoa vai saber quem que é o avalizado? Aí, nesse caso, se considera que o avalizado é o primeiro emitente do cheque, tá? Então, aval em preto, quando é indicado o nome do avalizado. Aval em branco, quando se tem a assinatura do avalista, mas não indica quem é que é o avalizado. Em relação aos cônjuges, né? Vamos pensar assim, a pessoa está prestando o aval. Como é que funciona? É preciso a anuência do cônjuge quando a pessoa está prestando o aval, exceto se o casamento for regido pela separação total de bens. Se for por separação total de bens, aí não é necessário a anuência do cônjuge. Ele não vai ter que concordar com a prestação do aval. Agora, em títulos típicos, que são aqueles que têm uma previsão em legislação específica, a exemplo aqui da nota promissória, do cheque e da letra de câmbio, é dispensável essa anuência. Renan, o que são esses títulos típicos? Olha só, as características do aval e também de outras garantias, elas estão aqui no Código Civil, tá? É lá que a gente encontra quais são as características do aval, da fiança e outras garantias. Agora, existe também, para determinados títulos de crédito, uma lei específica. Então, eu tenho uma lei para o cheque, tenho uma lei também para nota promissória. E aí, na lei que fala sobre o cheque, onde vai trazer quais são os requisitos essenciais de um cheque, por exemplo, lá também é dada uma atenção em relação ao aval. E lá, na legislação específica do cheque, fala que é dispensada a anuência
do cônjuge quando for prestado o aval, tá? Isso para o cheque, isso também para a nota promissória, ou seja, aqueles títulos que têm uma legislação específica, e aí eles são chamados de títulos típicos, eles dispensam a anuência do cônjuge. Caso contrário, a regra é que no aval é necessário a anuência do cônjuge, exceto se o regime for de separação total de bens, tá? E o aval parcial, vamos pensar aqui que a nota promissória, ela tem um valor de 10 mil reais. Essa é a promessa de pagamento. Uma nota promissória é um título de crédito, onde a gente tem uma promessa de pagamento. E aí a pessoa vem aqui para ser o avalista dessa nota promissória. Ela pode, daqui a pouco, né, ao invés de prestar a garantia dela sobre os 10 mil reais, prestar a garantia apenas sobre uma parte desse valor aqui, apenas sobre 5 mil reais, será que ela pode? Em regra, tá? O aval ele não pode ser parcial, tem que ser a totalidade do título. Agora, naqueles títulos típicos, a exemplo da nota promissória, a exemplo do cheque, da letra de câmbio, a legislação específica que trata desses títulos de crédito, ela permite que a gente tenha o aval parcial. Então, nesse caso, poderia, porque é um título típico. Mas, em regra, tá? Não pode ser o aval parcial. Essas são as principais características aqui do aval. A fiança, ela também é uma modalidade de garantia pessoal, fidejussória, só que aqui a gente tem algumas diferenças, tá? Vamos lá. A fiança é uma garantia escrita, firmada em um contrato ou uma carta de fiança, em que um terceiro ele passa a garantir pessoalmente perante o credor a obrigação do devedor, tá? Então aqui eu tenho que a fiança ela é um contrato. Enquanto que o aval, ele não é um contrato propriamente, ele não é formal. Como é que a gente dá a garantia do aval? Eu tenho o cheque, eu tenho a nota promissória, a pessoa vem aqui e ela assina que ela está sendo avalista. Basta a assinatura no anverso ou no verso do título de crédito. É só isso, basta a assinatura. Agora, na fiança não. Na fiança eu tenho um contrato. E a fiança também ela vai se aplicar em contratos. Enquanto que o aval ele se aplica em títulos de crédito, a exemplo de nota promissória, cheque, a fiança ela vai ser usada em contratos. Tá? Então a gente tem um contrato de mútuo entre a instituição financeira e o cliente que está pegando dinheiro emprestado. Aí vai poder ser prestado uma garantia, e essa garantia vai ser a fiança, que é um contrato acessório, é um contrato à parte. Tá? Então, por isso que ela é uma garantia escrita, firmada em um contrato, ou então uma carta de fiança, que a gente já vai ver quando é que isso acontece, em que um terceiro ele passa a garantir pessoalmente perante o credor a obrigação do devedor. Mesma situação, só que agora a gente está olhando um contrato. Quais são as partes? Eu tenho aqui o fiador, que é quem vai prestar a garantia. Eu tenho o afiançado, que é quem recebe a garantia do fiador. E eu tenho o credor, que é o beneficiário da dívida, tá? Então, se a pessoa está aqui e ela solicita dinheiro emprestado, né, com uma instituição financeira, então veio aqui, solicitou esse dinheiro emprestado, deixa eu mudar a seta aqui, né? A instituição financeira emprestou esse dinheiro aqui, isso vai ser formalizado em um contrato e eu posso ter uma garantia aqui que vai ser uma outra pessoa, né? Deixa eu colocar de outra cor aqui. Vai ser uma outra pessoa que vai assinar um contrato acessório, que é o contrato de fiança, onde ela se responsabiliza pelo pagamento dessa dívida aqui do afiançado. Então esse é o afiançado, a instituição financeira aqui, ela é o credor, o beneficiário da dívida, e o fiador é a pessoa que prestou a fiança. Bom, lembra que eu falei que no aval eu tenho a obrigação solidária e não tenho benefício de ordem. Isso porque o avalista, ele assume a responsabilidade de tal forma como o próprio devedor. Aqui não, aqui eu tenho benefício de ordem, ou seja, na situação em que o devedor ele não cumprir com a obrigação, o fiador pode exigir que o credor primeiro busque satisfazer a dívida com os bens do devedor. Então a instituição financeira, em caso de não pagamento desse contrato aqui, primeiro ela vai ter que cobrar do devedor, para depois ela cobrar do fiador, benefício de ordem. Mas o fiador
Se ele quiser, ele pode renunciar ao benefício de ordem, tá? Então, se ele renunciar, a instituição financeira vai poder cobrar diretamente dele. Também é possível que a gente tenha mais de um fiador para o mesmo contrato, tá? Então, eu posso ter aqui outra pessoa aqui prestando garantia em relação a esse contrato aqui. Aí eu tenho, nesse caso aqui, duas pessoas, eu tenho os cofiadores. Entre cofiadores, não existe benefício de ordem, tá? Aqui é solidário, ou seja, se a instituição financeira ela for cobrar, primeiro ela vai ter que cobrar do devedor. Devedor não fez o pagamento. Agora ela vai para os fiadores. Entre os fiadores não existe benefício de ordem. E aí a instituição financeira vai poder cobrar tanto desse daqui como desse daqui, tá? Existe o benefício de ordem em relação ao devedor original e aos fiadores. Mas depois, quando eu olho os fiadores, quando existir mais de um fiador, aí ali não existe mais o benefício de ordem, tá? O fiador, também a legislação ela exige algumas coisas, tá? O fiador, a pessoa que está prestando a garantia, deve ser uma pessoa idônea, domiciliar no município onde tenha que prestar a fiança, tá? Tem que morar naquele município, tem que ter o seu domicílio lá, e possuir bens suficientes para cumprir a obrigação. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que ele seja substituído, tá? Então, se daqui a pouco ele ficou incapaz, daqui a pouco ele ficou em coma, por exemplo, caso aqui de incapacidade relativo. Aí o credor, que é o beneficiário da dívida, vai poder exigir que ele seja substituído. Ou se ele ficar insolvente, né, se ele não tiver mais condições de fazer o pagamento, também vai poder ser substituído, tá? Lembrem aqui, então, domiciliar no município e, além disso, possuir bens suficientes para cumprir com a obrigação. Entre as características aqui da fiança, o que eu tenho? A aplicação é em contratos. Em relação aos cônjuges, tá? Necessita da anuência do cônjuge, exceto se o casamento for regido pela separação total de bens. E aqui daí eu não tenho aquela diferenciação em títulos típicos ou atípicos. Aquilo é coisa do aval, tá? Aqui a regra é que eu necessito da anuência do cônjuge, a não ser que o regime ele seja de separação total de bens. Como é que é a formalização de uma fiança? É um contrato acessório e ela tem que ser escrita. Diferente do aval, que basta a assinatura no título de crédito, seja no anverso, na parte da frente do cheque, ou no anverso, que é a parte de trás, tá? Tá aqui, inclusive. E olha que legal, na fiança, eu não preciso da anuência do devedor para que seja formalizado a garantia, tá? Então, se esse devedor, por exemplo, ele não quiser a fiança e mesmo assim o fiador quiser garantir, né, porque a instituição financeira está exigindo, eu não preciso da anuência do devedor para que a garantia ela seja prestada. Mais uma característica aí da fiança, tá? E assim como eu tenho um aval bancário, eu tenho a fiança bancária, que aqui quem é que vai garantir a operação é um banco e não uma pessoa. Então, é um instrumento de garantia mediante o qual a instituição financeira garante o cumprimento da obrigação de seus clientes, sendo celebrada através da carta de fiança, tá? Então, é um contrato que se chama carta de fiança, que é quando um banco ele vai prestar a garantia, a qual tem um prazo determinado. Para a concessão da carta fiança, é normal a exigência de garantias. Opa, como assim? O banco, para que ele preste a fiança bancária, geralmente ele exige outras garantias do cliente. Até porque ele não vai fazer isso pela bondade do coração dele, né? Ele está prestando a garantia de fiança, nesse caso aqui, ou do aval, como a gente acabou de ver, porque é um serviço que ele está prestando e por isso ele vai ser remunerado. E aí, para diminuir o risco da operação, porque ele tem, né? Se a pessoa não fizer o pagamento, ele vai ter que assumir de forma solidária, se for um aval, ou, né, vai ter que assumir aqui de forma subsidiária, se for uma fiança. E aí ele pode exigir essas garantias para diminuir o risco. Tá? Então, a fiança ela tem um prazo determinado, é normal a exigência de garantias, e por se tratar de uma garantia e não de uma operação de crédito, a fiança bancária ela é isenta de IOF, ou seja, a pessoa que recebeu essa prestação de serviço do banco, onde ele prestou garantia, ela não vai pagar um imposto sobre operações financeiras, porque isso daqui é uma prestação de serviço, não é uma operação de crédito, tá? Então, só mais um destaque aqui, a obrigação ela é subsidiária na fiança entre o fiador e o afiançado. Entre fiadores, a obrigação ela é solidária, tá? Tá aqui.
E aí as principais diferenças entre o aval e a fiança, tá? Quais são as partes? No aval, o avalista, o avalizado e o credor. Na fiança, o fiador, o afiançado e o credor. A aplicação do aval é em títulos de crédito, da fiança é em contratos. A anuência do devedor não está previsto na legislação a respeito do aval, mas na fiança está e a lei ela dispensa a anuência do devedor. A formalização, basta a assinatura no verso ou no anverso no aval. Na fiança, exige forma escrita, é um contrato ou uma carta de fiança. Pode ser parcial? O aval, em regra, não pode, exceto em títulos típicos. E a fiança? A fiança ela pode ser parcial, tá? Daí tem que ficar especificado sobre qual que vai ser o valor que o fiador ele está garantindo a operação. Responsabilidade solidária, sem benefício de ordem, mas presente o direito de regresso. Na fiança, a responsabilidade é subsidiária com benefício de ordem, mas entre cofiadores a responsabilidade é solidária. A autorização do cônjuge é obrigatória para títulos atípicos, exceto quando separação total de bens, e dispensável para os títulos típicos, cheques, notas promissórias, letras de câmbio. E para a fiança é obrigatório a anuência do cônjuge, a autorização do cônjuge, exceto quando o regime de casamento for por separação total de bens. Aí eu começo a ter também as garantias reais, aonde eu não vou ter uma pessoa que vai garantir a operação. Uma das modalidades aqui de garantias reais é o penhor, tá? É um contrato acessório, então, mediante o qual o devedor ele oferece ao credor um bem móvel. Primeiro ponto. No penhor, eu vou ter alguma coisa garantindo a operação. Então a pessoa ela pega dinheiro emprestado, por exemplo, né? Deixa eu mudar aqui a seta. Vamos supor que eu tenho a instituição financeira. A instituição financeira concede o valorzinho aqui, mas ela pede uma garantia. Se ela pedir uma garantia de um bem móvel, pode ser o penhor, ou seja, a pessoa então ela vai penhorar algo nessa instituição financeira. Pode ser joias, algo valioso, assim, onde ela vai deixar penhorado? Pode. No caso de ser joias, é o que a gente chama aqui de penhor civil. E ele tem a característica de só acontecer na Caixa Econômica, porque é ela que tem um monopólio dessas operações, tá? Mas vamos lá então. O penhor, ele é um contrato acessório, mediante o qual o devedor oferece ao credor um bem imóvel como garantia do cumprimento da obrigação principal, que é o contrato principal. Bem móvel, segundo a legislação, é todo bem que pode ser transportado sem alteração de sua substância ou da destinação econômica social, tá? Então, bem móvel é que eu consigo mover. Carro é um exemplo de bem móvel, tá? Joias, que nem eu falei, também são exemplos de bens móveis, porque eu consigo mover. Os bens, eles podem ser corpóreos ou incorpóreos, fugíveis ou infugíveis, mas de qualquer forma, eles devem ser passíveis de alienação, ou seja, tem que ser possível de vender o bem. É um conceito amplo aqui de bem móvel, mas eu preciso conseguir vender ele, caso contrário não faz sentido, possibilitando assim a quitação da dívida assumida, tá? Bens corpóreos são aqueles que existem fisicamente, carro. Incorpóreos são aqueles que não têm existência física, crédito, direitos autorais. Fungíveis, que são passíveis de substituição por outros da mesma espécie. Eles são consumidos, mas são possíveis de substituição. Dinheiro. E os infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, tá? Bom, em relação à transferência da posse, olha só. A regra é a transferência da posse do bem penhorado do devedor para o credor. Ou seja, a regra é essa. Então, a pessoa, quando ela penhora um bem, esse bem ele vai ficar com o credor. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar, tá? Então, nesses aqui, no rural, industrial, mercantil e de veículos, nesse caso aqui, as coisas empenhadas continuam na posse do devedor, contrariando a regra, que na regra, o que a gente tem é a transferência da posse, ou seja, os bens vão ficar com o credor. E aí, como eu falei para vocês, eu tenho diferentes modalidades aqui de penhor. Eu tenho o penhor civil, que corresponde à concessão de empréstimo mediante a entrega de bens móveis não perecíveis como garantia, a exemplo de joias, artefatos aí com bastante valor. E, como eu falei, apenas a Caixa Econômica Federal pode fazer o penhor civil, porque ela tem um monopólio em caráter permanente e contínuo das operações de penhor civil. Penhor legal
é aquele determinado por lei, independentemente de convenção entre as partes. Penhor mercantil tem por objeto mercadorias, máquinas ou equipamentos. Ele é constituído por um instrumento público ou particular registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde tiverem situados os bens empenhados, tá? Então, penhor mercantil, mercadorias, máquinas e equipamentos. Penhor legal, aquele determinado por lei. Penhor rural, estabelecido por máquinas e equipamentos empregados na atividade agrícola ou pecuária. Penhor de direitos e títulos de crédito. É estabelecido sob a penhora de títulos de crédito ou valores mobiliários e penhor de veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Então, diferentes modalidades aqui, e a gente viu, né, que no penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, ou seja, penhor nesses outros aqui, né, onde a gente tem, então, no penhor rural, as máquinas e equipamentos voltados aqui para a atividade agrícola, no industrial tem a ver com indústria, no mercantil, máquinas e equipamentos, e no de veículos, nesses casos aqui, então, aí a posse ela pode ficar com o devedor, que tem que guardar e conservar o bem. Hipoteca, uma forma aqui de garantia real, tá? A hipoteca é um direito real de garantia incidente em coisa imóvel do devedor ou de terceiros, sem a transmissão da posse ou de propriedade ao credor, visando garantir o pagamento de uma dívida originária de uma obrigação, perdurando tal garantia enquanto a obrigação existe. Então a pessoa, né, tem aqui a instituição financeira, a pessoa vem aqui e solicita um crédito, né, no valor de 100 mil reais, por exemplo. Aí ela pode usar, como a gente viu, a casa dela como garantia da operação, tá? A casa é um bem imóvel e é o primeiro ponto aqui da hipoteca, tá? A hipoteca, ela só aceita, via de regra, bens imóveis, tá? A exemplo aqui da casa. Outra característica importante da hipoteca, pensando na prova de vocês, é que a hipoteca, eu não tenho a transmissão da posse ou da propriedade ao credor da dívida. Ou seja, a casa, ela é de propriedade e vai continuar sendo de propriedade do devedor, tá? Diferente da alienação fiduciária, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, aonde a propriedade, ela vai ser da instituição financeira credora, tá? Então, vamos lá. Em regra, exige-se o registro da hipoteca em um cartório de registro de imóveis, porque eu estou falando de bens imóveis, tá? Podem ser objeto de garantias bens imóveis, em regra, o que vai incluir terrenos, casas, apartamentos, jazidas, minas, entre outros. Além disso, o próprio Código Civil, ele estabelece que, embora sejam bens móveis, também podem ser objeto de hipoteca navios e aeronaves, tá? Então, em regra, para hipoteca, bens imóveis. Mas a gente tem a exceção em relação a navios e aeronaves, que são bens móveis, porque é possível fazer o transporte, mas eles vão poder ser usados como garantia em hipoteca. Características, então, aqui da hipoteca. Contrato acessório, a liquidação, que vai ser quando a instituição financeira, né, caso a pessoa não faça o pagamento aqui, a instituição financeira ela vai poder utilizar dessa casa para reaver os valores. E aí a gente já vai ver como é que funciona isso daqui. Mas a liquidação, que é esse processo, ela pode ser em âmbito judicial ou em âmbito extrajudicial, que é mais célere, né? Não tem tanta dificuldade. Um imóvel admite mais de uma hipoteca, é o que a gente chama de pluralidade de hipotecas. Então, essa casa aqui, ela pode estar sendo garantia dessa operação aqui, mas ela também poderia estar garantindo mais de uma operação. Depende aí, né, de como que vai ficar a relação com a instituição financeira e o cliente. E o prazo limite de uma hipoteca é de 30 anos, tá? Quando é que vai acontecer a extinção da hipoteca, né? Porque a casa aqui ela fica hipotecada, ela está servindo de garantia para essa operação entre o cliente e a instituição financeira. Quando que vai se extinguir? Perecimento da coisa, embora a dívida continue existindo, tá? Então a casa aqui deixou de existir, né? Eu sempre uso o exemplo aí de que caiu um meteoro em cima da casa, deixou de existir. Aí a casa ela vai ficar livre, né, da hipoteca, né, porque ela não existe mais, perecimento da coisa. Mas a dívida entre a instituição financeira e o cliente vai continuar existindo. O que deixou de existir aqui foi a hipoteca. Renúncia do credor, ou seja, o credor, né, ele veio aqui e renunciou à casa como garantia. A dívida, né, a princípio também vai existir. Remissão é o pagamento para a liberação da hipoteca que não consiste no pagamento da obrigação principal. Aqui o credor ele não renunciou, mas ele estabeleceu um valor
pelo qual o devedor teve que pagar, vamos supor, 10 mil reais, o devedor pagou 10 mil reais e liberou a casa da garantia, liberou da hipoteca. Isso é o que a gente chama de remissão. Arrematação, que é quando a garantia é executada, levada a leilão e vendida para alguém, né? Aí, nesse caso, a instituição financeira, ela arrematou a casa para reaver os valores. Adjudicação, que é quando a garantia ela é executada, levada a leilão e não é vendida. O banco tentou executar a garantia aqui, não conseguiu achar uma pessoa que comprasse a casa, e nesse caso aqui, ele vai ficar com a propriedade do bem do devedor, tá? Aí a gente tem a adjudicação porque não foi conseguido reaver os valores. A gente vai trabalhar um pouco mais agora em relação a como é que funciona aqui a execução extrajudicial, tá? Então, de novo, situação, pessoa veio aqui, solicitou um dinheiro emprestado, né, da instituição financeira, vou colocar aqui, ó, 50 mil reais, e a casa dela ficou como garantia, ficou hipotecada, tá? Então, a pessoa ela tem que pagar essa dívida aqui de 50 mil reais. Aí, ela não fez o pagamento, né? Ela ficou inadimplente com essa dívida aqui que ela tinha com a instituição financeira. Agora, a instituição financeira ela vai poder utilizar da casa, né, que está avaliada aqui, vamos supor, está avaliada aqui no valor de 300 mil reais. Ela vai poder utilizar da casa aqui para reaver os valores que essa pessoa está devendo com a instituição financeira. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer mediante um leilão da casa. Ela vai executar a garantia tentando leiloar essa casa aos interessados que vão comprar essa casa. Se ela conseguir vender a casa, a gente viu que isso é uma arrematação. E aí ela conseguiu reaver os seus valores. Se ela tentar vender e não conseguir vender, vai acontecer a adjudicação, ou seja, a casa vai passar para o patrimônio da instituição financeira. Agora o que a gente vai entender aqui é como é que funciona a execução extrajudicial, porque eu falei que a execução ela pode ser mediante âmbito judicial ou através de âmbito fora judicial, extrajudicial, né, que é mais célere. Então, como é que funciona? A gente tem a intimação, que nesse caso aqui, o devedor e o terceiro hipotecante, se for o caso, né, se for uma terceira pessoa aqui que está prestando a garantia, está usando a sua casa como garantia, um terceiro hipotecante, se for o caso, se a gente tiver, né, eu tenho aqui o meu irmão que tem a casa dele e a casa dele está sendo como garantia. O devedor sou eu, né, mas o hipotecante aqui é o meu irmão. Se for o caso, o devedor e o terceiro hipotecante, no nosso caso não é, né, porque a casa é minha, eles vão ser intimados pelo registro de imóvel a purgar a mora em 15 dias úteis, pagando ou regularizando a dívida, tá? Então, ficou inadimplente aqui, o que vai acontecer? O cartório de registro de imóvel, porque a gente viu, né, que a hipoteca, a gente tem um registro dela no cartório de registro de imóveis. É com ele que vai começar também o processo de execução extrajudicial. Eu não estou levando aqui no Poder Judiciário, acontece aqui, no cartório de registro de imóvel. Então, ele vai intimar o devedor aqui, ou se for o caso o terceiro hipotecante, para que a dívida ela seja paga em 15 dias úteis, pagando ou então regularizando essa dívida. Direito de remissão, direito do devedor de pagar toda a dívida e despesa antes da alienação. Então, antes de começar a execução aqui do imóvel, porque aqui, né, já foi dado esse prazo de 15 dias. Se antes de começar a execução o devedor ele tiver condições de fazer o pagamento, ele pode fazer, tá? E isso vai ser chamado aí de remissão. É o direito que ele tem de fazer o pagamento antes de ser levado à execução. Mas se ele já ficou inadimplente aqui, é porque provavelmente ele não vai ter condições de fazer isso, né? Aí a gente vai ter o leilão, onde essa casa ela vai ser colocada à venda. A gente pode ter um primeiro leilão, pode ter um segundo leilão também. Vamos lá. Primeiro leilão. Se a dívida ela não for quitada nesse prazo que foi dado, o credor ele averba o início do leilão público na matrícula do imóvel, tá? Então vai ser averbado esse início do leilão, e em até 60 dias após essa averbação do leilão, é realizado um leilão público, que pode ser inclusive eletrônico. O lance mínimo aqui vai ser o maior valor entre o estipulado no contrato, né, que pode, lá no contrato de hipoteca, já pode estar estipulado qual que é o valor que essa casa vai ter caso ela seja levada a leilão. Ou o valor de avaliação da casa. Vai ser o maior valor entre esse estipulado no contrato, se for o caso, ou então da avaliação do imóvel. Se a gente for utilizar da avaliação do imóvel, nesse caso o lance mínimo no leilão vai ser os 300 mil reais, tá? Se o leilão falhar, ou seja, nesse lance mínimo ninguém deu os 300 mil reais aqui, o leilão falhou, né?
Aí a gente tem a possibilidade da realização de um segundo leilão 15 dias úteis após o primeiro, caso seja necessário. Se alguém veio e comprou aqui no primeiro leilão, arcando com esse lance mínimo, a gente vai ter a arrematação, e aí a dívida vai ser paga. A diferença, né, do que sobrou, porque a casa foi vendida por 300, nesse caso, né, ou mais. A dívida era de menos de 50 mil. Aí a diferença vai ser pago, ou melhor, né, o valor que foi vendido vai ser pago à instituição financeira e o que sobrou vai para o devedor. Mas então, se não conseguiu vender, a gente vai ter a realização de um segundo leilão 15 dias úteis após o primeiro. O lance mínimo aqui vai ser o valor integral da dívida garantida pela hipoteca. Aqui no nosso caso está meio discrepante, né? Porque a dívida talvez seja menor do que 50 mil reais, mas esse seria o lance mínimo nessa situação. Claro que é lance mínimo, né? As pessoas vão ver que de repente 40 mil está muito barato, elas vão se interessar e vão aumentar esse lance aqui. Até porque o valor de avaliação da casa é de 300 mil. Se não houver lance nesse valor, nem do lance mínimo, é possível aceitar um lance que corresponda, no mínimo, à metade do valor de avaliação da casa, tá? Aí é uma regra que vai fazer mais sentido se a gente tiver valores aqui que estão mais próximos, tá? Então é possível que, se não acontecer o valor da dívida, né? Vamos supor que o valor da dívida aqui fosse de 270 mil. Não conseguiu, né? Nem do valor de avaliação, nem, se for o caso, né? De utilizar o valor estipulado no contrato, também não conseguiu. E não conseguiu nem com o lance mínimo no valor da dívida. Aí vai poder aceitar um outro lance menor que o valor da dívida, desde que esse valor ele corresponda a pelo menos metade do valor de avaliação. Então, entre 150 mil até 270 mil. Vai poder aceitar um valor menor que o da dívida. Mas a pessoa, né, ainda vai ficar devendo à instituição financeira. Bom, pós-leilão. Excedentes do lance sobre a dívida e despesas são devolvidas ao hipotecante, tá? Vendeu a casa por 300, a dívida era só de 50, a diferença vai para o hipotecante. Isso a gente viu. Leilão fracassado, né? Quando fez o primeiro, fez o segundo e não conseguiu vender. O credor pode adjudicar o imóvel ou realizar a venda direta, dispensando novos leilões dentro de 180 dias. Adjudicar o imóvel, ele vai passar para a propriedade do banco, né? Para a propriedade da instituição financeira. E ele também pode, se ele quiser, fazer a realização de uma venda direta. Então, aconteceu aí a frustração dos leilões públicos, aí o banco ele pode utilizar dos seus meios para fazer uma venda direta. E aí vai ser de acordo com as suas regras, né? Dispensando novos leilões dentro de até 180 dias. E o saldo devedor, tá? Em financiamentos residenciais, se o leilão não cobrir tudo, o devedor ele não responde pelo saldo remanescente, tá? Então, na verdade, eu falei aqui, né? A diferença entre 150 e 270, se não conseguir cumprir, né? Se o lance ele for menor que 270 e não conseguir pagar o total da dívida, o devedor ele não vai responder pelo saldo remanescente. Considera ali a dívida quitada, tá? Execução extrajudicial aqui, então, da hipoteca. É uma novidade, né? Porque tempos atrás não era permitido a execução extrajudicial. Alienação fiduciária. Aqui eu tenho um tipo de garantia real em que o devedor, para garantir o pagamento de um bem imóvel ou imóvel, transfere a propriedade resolúvel e posse indireta do bem. Então, qual que é a diferença? Primeiro, alienação fiduciária também é uma forma de garantia real, aonde eu vou ter um bem, seja ele imóvel ou imóvel, garantindo a operação. Primeira diferença é essa em relação à hipoteca, tá? A alienação fiduciária pode ser de bem imóvel ou de bem imóvel. Segunda diferença, principal para a prova, é que aqui acontece a transferência de propriedade e posse indireta do bem. Qual que é a situação normal aqui de uma alienação fiduciária? A pessoa vem aqui, ela solicita um financiamento imobiliário no valor de 400 mil e com esse valor aqui ela compra uma casa. Só que essa casa ela já fica alienada nessa operação. Ou seja, caso a pessoa não cumpra com o pagamento, a casa que ela comprou com esses 400 mil reais, ela vai ser usada, vai acontecer o leilão para fazer o pagamento da dívida. Qual que é o ponto aqui? A propriedade da casa ela vai ser do credor. Tá? Então, o credor vai ter a propriedade da casa até que aconteça o pagamento da dívida. O nosso devedor fazendo o pagamento da dívida, liquidou, aí a casa vai ser de sua propriedade. Enquanto isso não acontecer, ele apenas tem a posse dessa casa. É o que a gente chama de posse direta, né? Porque ele está utilizando a casa
embora a propriedade não seja dele. E a instituição financeira ela tem a propriedade da casa e tem a posse indireta, porque não é a instituição financeira que está vivendo, né, nessa casa. Tá certo? Então vamos lá. Como eu falei, a alienação fiduciária é um tipo de garantia real em que o devedor, para garantir o pagamento de um bem móvel ou um bem imóvel, aqui no nosso caso foi uma casa, um bem imóvel, transfere a propriedade resolúvel e a posse indireta, né, do bem ao credor. Poderia ser um carro aqui também, né? A pessoa poderia estar utilizando dinheiro para comprar um carro, o carro ia ficar alienado nessa operação. Durante o pagamento da dívida, o devedor pode apenas usufruir do bem e utilizá-lo para o fim a que se destina, que é o que a gente chama de posse direta, mas ele não possui a propriedade. A propriedade indireta é do credor. A propriedade a propriedade direta não, né? A posse indireta e a propriedade é do credor. A propriedade ela só vem ao término do pagamento. Quais são as características aí então? A alienação fiduciária, ela também é um contrato acessório. Eu também tenho a possibilidade de liquidação judicial ou extrajudicial, que é mais célere. Eu tenho o registro no registro de imóvel para o bem imóvel e se for um bem móvel, eu vou ter o registro na repartição competente para o licenciamento, em caso de veículos, tá? Como é que funciona a execução aqui? Vamos lá. Vencida e não paga a dívida, né? A pessoa estava devendo dinheiro e não fez o pagamento. A propriedade do imóvel será consolidada em nome do fiduciário. Após a consolidação, com o bem em seu nome, o credor vai realizar um leilão com lance mínimo no valor de avaliação do imóvel, tá? Então, se a casa vale aqueles 400 mil, né, que a gente falou, o lance mínimo do primeiro leilão vai ser 400 mil. Não havendo comprador, é realizado um segundo leilão nos 15 dias seguintes, agora com valor mínimo correspondente ao valor da dívida, tá? Então, se a dívida aqui ela era de 350, o novo valor mínimo do leilão vai ser 350 mil. Se mais uma vez não houver comprador, o bem ele vai passar para o patrimônio do credor, a adjudicação. Se o valor for arrecadado for inferior à dívida, o devedor aqui ele ainda vai ter que fazer o pagamento do saldo restante, tá? Então, vamos supor aí que vendeu a casa por 330, mas a dívida era de 350. Aí, nesse caso, a dívida dessa diferença ainda continua com o devedor. Qualquer valor conseguido pelo imóvel acima da dívida, vendeu por 400, valor mínimo de avaliação. A dívida era 350. Qualquer valor conseguido pelo imóvel acima da dívida vai ser devolvido para o credor. Então, esses 50 mil devolve. Para o devedor, desculpa, não para o credor. Se houver comprador ou se a venda for por um valor inferior à dívida, o devedor, obviamente, ele não vai receber nada e ainda vai ficar devendo aqui à instituição financeira, tá? Então, para a prova, quais as principais diferenças de hipoteca e alienação fiduciária? Porque é isso que cai em prova, né? Geralmente é o que mais cai, na verdade. Primeiro, saber que na hipoteca apenas bem imóvel, aceitando como exceção navios e aeronaves. Posso a liquidação judicial e agora também posso a liquidação extrajudicial. A propriedade do bem, ela continua sendo devedor. Alienação fiduciária, bem móvel ou imóvel. Posso também ter a liquidação judicial ou extrajudicial. E aqui a propriedade e a posse indireta, ela é do credor, tá? E depois a gente tem a característica aqui de como é que funciona a execução extrajudicial, tanto na hipoteca como também aqui na alienação fiduciária.